Nós vamos proceder à leitura bíblica na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Abra então a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Capítulo 2 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Eu farei a leitura dos versículos 14 a 17. Segundo aos Coríntios 2, 14 a 17, diz o seguinte: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Vamos orar. Senhor, que as palavras dos nossos lábios, bem como o meditar do nosso coração, sejam agradáveis agora na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Certamente que é familiar para todos nós aquela cena da volta da seleção brasileira de futebol depois de uma conquista no exterior. Esta cena é familiar para os brasileiros, até para aqueles que não gostam de futebol, porque a seleção brasileira de futebol, depois de uma conquista no exterior, normalmente desfila pelas ruas da cidade num carro do Corpo de Bombeiros, celebrando com o povo a vitória e a conquista. E os jogadores são ovacionados pela multidão que celebra, que comemora o feito aos gritos de é campeão, é campeão, é campeão. Esta cena, meus irmãos, lembra em alguma medida a figura que Paulo usa no texto que acabamos de ler para falar de sua tarefa evangelizadora. Paulo diz: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Paulo usa a figura do triunfo romano para ilustrar a tarefa evangelizadora. E com isso, Paulo nos ensina pelo menos 3 verdades sobre a nossa tarefa evangelizadora. E eu quero compartilhar com os irmãos estas 3 verdades. Mas antes, considerando que Paulo usa a figura do triunfo romano, precisamos saber o que era o triunfo romano. Irmãos, o triunfo romano era um cortejo, era uma procissão, um desfile que se fazia pelas ruas de Roma depois de uma conquista em guerras. Um triunfo era a mais elevada honraria que se podia prestar a um general romano depois de uma vitória nos dias de Paulo. Para que um general fizesse jus
a um triunfo, ele precisava preencher certas exigências. Por exemplo, a sua vitória tinha que ser uma vitória sobre um exército estrangeiro. Comandar o exército numa guerra civil, por exemplo, não lhe dava direito a um triunfo. O general, para merecer um triunfo, precisava ter participado pessoalmente no campo de batalha. E além disso, ele precisava conquistar territórios para o Império Romano. Ele precisava terminar por completo a guerra e pacificar a região conquistada. Só depois disso é que ele se tornava um merecedor de um triunfo. Depois disso, então, se fazia aquele desfile de vitória pelas ruas da capital do Império. A ordem num triunfo romano era mais ou menos a seguinte: em primeiro lugar, vinha os representantes do Estado, os políticos. Aliás, eles gostam sempre de estar em primeiro lugar, não é? Então eles vinham sempre no primeiro lugar do triunfo. Logo em seguida, depois deste pelotão formado pelos representantes do Estado, vinha um grupo de músicos tocando trombetas. Em terceiro lugar, vinha então um pelotão trazendo os despojos conquistados do império ou do exército vencido. Logo em seguida, vinha um touro branco, que seria sacrificado aos deuses. Esses desfiles tinham um caráter religioso também. Então vinha um touro branco, que seria depois sacrificado aos deuses como manifestação de gratidão pela vitória. Depois deste touro branco, vinha então um pelotão formado pelos prisioneiros de guerra, que vinham humilhados, acorrentados, algemados. Muitos desses seriam escravizados e muitos outros seriam executados. Logo depois, em seguida, vinha uma banda de músicas. Depois da banda de músicas, vinham os sacerdotes, normalmente trazendo os seus incensários, balançando os seus incensários e exalando o cheiro, o aroma, perfume do incenso pelas ruas de Roma. E depois desse pelotão de sacerdotes, obviamente sacerdotes dos deuses pagãos, vinha o general vitorioso, a quem se queria honrar, cuja vitória era proclamada pelo triunfo. Vinha então o general vitorioso em pé, numa carruagem puxada por 4 cavalos. Trazia a coroa de Júpiter na cabeça, e numa das mãos ele trazia o cetro, em cuja ponta estava a águia romana. Logo atrás do general, numa outra carruagem, vinha normalmente a família do general, que recebia também as honrarias naquele triunfo. E finalmente vinha o exército vitorioso com suas condecorações, gritando triunfo, triunfo, triunfo. É exatamente este desfile de vitória que Paulo tem em mente quando ele diz que em Cristo Deus sempre nos conduz em triunfo na pregação do Evangelho.
Ou seja, em sua tarefa evangelizadora, Paulo se sentia como alguém participando do triunfo de Cristo. Para o apóstolo Paulo, anunciar o evangelho era como participar do triunfo de Cristo. Lá está Cristo como um general vitorioso, no seu triunfo, no seu desfile de vitória. E lá estamos nós, participando desse cortejo, quando proclamamos o evangelho. Lá estamos nós, participando do triunfo de Cristo, ao executar, ao desempenhar a nossa tarefa evangelizadora. Então esta é a metáfora, esta é a figura que o apóstolo Paulo usa nesse texto. Quais são então as lições sobre a nossa tarefa evangelizadora que podemos tirar do uso desta metáfora que Paulo faz aqui? Meus irmãos, a primeira lição que nós podemos tirar aqui é que a nossa tarefa evangelizadora consiste na proclamação do conhecimento de Cristo. O triunfo era também uma proclamação. Através daquele cortejo, daquela procissão, daquele desfile, com toda a sua pompa, com o seu brilho, com os seus sons, com a sua fragrância, com o perfume exalado dos incensários dos sacerdotes, era uma proclamação que falava a todos os sentidos das pessoas. Era uma proclamação da grandeza, do poder daquele general. Era uma proclamação dos seus grandiosos feitos. Então, através do triunfo, se tornava conhecido o poder, a grandeza e os grandes feitos daquele general. Prestem agora atenção no que Paulo diz no versículo 14 do texto que lemos. Paulo diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E, ao participar desse triunfo, por meio de nós, o que Deus faz? Manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Isto é, a fragrância do conhecimento de Cristo. Meus irmãos, é bem provável que Paulo tenha em mente aqui aqueles sacerdotes dos triunfos romanos, com seus incensários, exalando o perfume e a fragrância dos incensos por onde passava. E assim como aqueles sacerdotes dos triunfos romanos, que por onde passavam iam exalando o cheiro do incenso, assim também nós somos em nossa tarefa evangelizadora, como aqueles sacerdotes. Vamos exalando o cheiro do conhecimento de Cristo por onde quer que passemos. É por isso que Paulo diz que por meio de nós, o Senhor Deus manifesta em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo. Notem bem o que Paulo diz, meus irmãos, nesse versículo 14. Ele diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. É Deus quem manifesta esta fragrância do conhecimento de Cristo. Então, a tarefa evangelizadora é, em última instância, de Deus mesmo. É Deus quem manifesta. A missão de manifestar o conhecimento de Cristo é de Deus mesmo. Nós só temos uma comissão. Aliás, é correto falar daquele mandato evangelizador, chamando-o de a grande comissão. A missão é de Deus, nós somos apenas colaboradores. É Deus quem manifesta a fragrância do conhecimento de Cristo.
Então, é uma obra de Deus, é uma missão de Deus mesmo, é o Senhor Deus mesmo quem faz isto. E olha que Paulo diz que é a fragrância do conhecimento de Cristo. Nós anunciamos a Cristo. No desempenho da nossa tarefa evangelizadora, esse é o nosso papel, é comunicar a Cristo e anunciar a Cristo, pregar a Cristo. Nós não anunciamos a nós mesmos, não anunciamos sequer a igreja presbiteriana. O nosso papel é anunciar a Cristo, é pregar a Cristo, a sua pessoa e a sua obra. Então, é Deus quem manifesta esse conhecimento. E esse conhecimento é o conhecimento de Cristo. Mas esta manifestação do conhecimento de Cristo é feita por Deus, através de nós. Paulo diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância, o cheiro, o aroma do conhecimento de Cristo. Através de nós é que o Senhor Deus faz isto, manifesta a fragrância e o cheiro do conhecimento de Cristo. E é digno de nota o que Paulo diz no final do versículo 16. Deus faz isto, embora nenhum de nós seja suficiente para isso. Paulo diz: quem, porém, é suficiente para estas coisas? Nenhum de nós tem de si mesmo habilidade, capacidade, poder, suficiência para realizar esta tarefa. Mas Deus faz isto através de nós. Então, meus irmãos, a primeira lição, a primeira verdade a respeito da tarefa evangelizadora da igreja que nós aprendemos nesse texto é que desempenhar essa tarefa é ser um veículo através do qual o Senhor Deus vai manifestar o conhecimento salvador de Cristo. Paulo diz: quando nós desempenhamos a nossa tarefa evangelizadora, é como se nós estivéssemos participando do triunfo de Cristo. Lá está Cristo na sua carruagem, general, vitorioso, e lá estamos nós participando do triunfo dele, proclamando a sua pessoa, proclamando a sua grandeza, proclamando o seu amor, proclamando a sua vitória. E por onde passamos, Deus nos usa para manifestar em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo, embora nenhum de nós seja suficiente para tanto. Mas há uma segunda verdade revelada neste texto a respeito da tarefa evangelizadora de Cristo, ou a evangelizadora da igreja. Esta manifestação do conhecimento de Cristo, ela é recebida de maneiras diferentes. Dê uma olhada no versículo 16. Paulo diz: para com estes, isto é, para com os que se perdem, esta manifestação da fragrância do conhecimento de Cristo é recebido como cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, isto é, para com os que se salvam ou são salvos, esta manifestação da fragrância do conhecimento de Cristo é cheiro de vida, é aroma de vida para a vida. Entendeu? Paulo está dizendo: quando nós estamos desempenhando a nossa tarefa evangelizadora, nós estamos como que participando do triunfo de Cristo. E através de nós, o cheiro do conhecimento de Cristo é exalado, é transmitido. Mas este cheiro é recebido de duas maneiras. Alguns recebem esse cheiro como cheiro de morte. Outros recebem esse cheiro como cheiro de vida. O que Paulo tem em mente, certamente, são aqueles dois tipos de pessoas que participam do triunfo romano.
eu disse que um dos pelotões do triunfo romano era formado por sacerdotes balançando incensários. Cheiro de incenso. Aquele cheiro de incenso. Para o exército vitorioso que vai desfilando ali, aquele cheiro é cheiro agradável de vitória. Triunfo, triunfo. Mas eu disse também que ia um pilotão formado pelos prisioneiros de guerra, algemados, cabisbaixos, envergonhados publicamente pelas ruas da cidade. Alguns seriam escravizados, se tornariam escravos, outros seriam executados. Para esses, aquele cheiro de incenso era terrível, era cheiro de morte, era cheiro de morte para a morte. Então Paulo diz assim também é a nossa tarefa evangelizadora. Quando nós proclamamos a Cristo, quando nós exalamos o cheiro do conhecimento de Cristo, certamente haverão aqueles que vão receber esse cheiro como cheiro de vida, aroma de vida para a vida. Mas terão aqueles que vão receber esse cheiro, esse aroma, como cheiro de morte para a morte. Então, meus irmãos, isso nos ensina que em nossa tarefa evangelizadora nós podemos esperar esses dois tipos de reações. Podemos esperar reações diferentes ao anúncio que fazemos do conhecimento de Cristo. Algumas pessoas vão receber o nosso anúncio, o nosso comunicado do Evangelho como uma coisa terrível, abominável. Mas outros vão receber como cheiro de vida para a vida. É assim a nossa tarefa evangelizadora. Cheiro de vida para uns, cheiro de morte para outros. Então esta é a segunda lição que Paulo nos transmite ao usar esta metáfora do triunfo romano a respeito da tarefa evangelizadora da igreja. Quando nós cumprimos a nossa tarefa evangelizadora, quando Deus através de nós faz exalar o aroma, a fragrância do conhecimento de Cristo, essa fragrância, esse perfume será recebido de duas maneiras: cheiro de vida para uns, cheiro de morte para outros. Mas há uma terceira lição que eu quero lhes mostrar. Uma terceira verdade que podemos extrair desse texto sobre a nossa tarefa evangelizadora é que esta fragrância, este cheiro do conhecimento de Cristo exalado através de nós, na nossa tarefa evangelizadora, embora seja para uns cheiro de vida, embora seja para outros cheiro de morte, para o Senhor Deus será sempre um cheiro agradável. Olha o verso 15. Verso 15 diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Esse é um versículo muito mal usado e muito mal interpretado. Alguns conseguem pegar aqui o ponto de Paulo, que é a tarefa evangelizadora. Aí alguns dizem: não, nós somos o bom perfume de Cristo. Onde a gente entra, o cheiro do perfume de Cristo para as pessoas, para ser agradável. As pessoas olham para nós: oh, você é o bom perfume de Cristo, eu sou o bom. Mas aqui está dizendo que eu sou o bom perfume de Cristo para com Deus, não para as pessoas. Aqui é o exalar desse cheiro, não na horizontal, mas na vertical. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem. Quando eu desempenho a minha tarefa evangelizadora, quando eu cumpro a minha tarefa evangelizadora, participando do triunfo de Cristo, esse cheiro do conhecimento de Cristo que eu exalo, vai sempre agradar a Deus, independente do resultado. Se as pessoas são salvas, Deus se agrada. Mas se as pessoas se perdem, Deus se agrada da mesma forma. Tanto nos que se salvam, quanto nos que
se perdem. Não é o resultado da minha tarefa que agrada a Deus, simplesmente. É o cumprimento fiel da minha tarefa em si mesma. Quando eu cumpro a minha tarefa evangelizadora, isso que eu faço é cheiro suave ao Senhor. O Senhor se agrada de mim, independentemente dos resultados. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam, quanto nos que se perdem. Então esta fragrância é sempre agradável a Deus. O desempenho da nossa tarefa evangelizadora sempre agradará ao Senhor, independentemente dos resultados. Sempre que nós desempenhamos fielmente a tarefa de anunciar o Evangelho, aquilo que fazemos será aroma suave às narinas do nosso Deus. Então, meus irmãos, esta fragrância do conhecimento de Cristo, exalada na nossa tarefa evangelizadora, será sempre agradável a Deus. E Paulo dá a razão, ele termina dizendo, verso 17, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Paulo diz, na nossa tarefa evangelizadora, nós não somos vendedores, nós não somos mercadores. Não estamos mercadejando nada, não estamos vendendo nada. Porque nós falamos com sinceridade, na presença de Deus e da parte do próprio Deus. O que o Senhor Deus exige de nós, não é o que se exige de um vendedor. De um vendedor você exige resultado, não é verdade? Se o indivíduo saiu para vender e se não vendeu, ele é um fracassado como vendedor. Paulo diz, nós não estamos vendendo nada. Se as pessoas compram, entre aspas, Deus é glorificado. Se as pessoas rejeitam, não compram, nós não somos fracassados em nada. Deus se agrada de nós. Não estamos mercadejando nada, não estamos vendendo nada. Estamos participando do triunfo de Cristo, exalando o perfume de Cristo. Para uns, cheiro de morte, para outros, cheiro de vida. Para Deus, aroma agradável e suave sempre, tanto nos que se salvam, quanto nos que se perdem. Então, meus irmãos, ao usar esta metáfora, esta figura do triunfo romano, para falar da nossa tarefa evangelizadora, Paulo nos mostra e nos dá estas três verdades sobre a tarefa evangelizadora. Quando desempenhamos a nossa tarefa evangelizadora, nós estamos exalando o perfume do conhecimento de Cristo. Ou seja, Deus está fazendo isto através de nós, embora nenhum de nós seja suficiente para isso. Segundo, quando nós desempenhamos a nossa tarefa evangelizadora, este perfume que é exalado, o conhecimento de Cristo, será recebido de duas maneiras. E finalmente, quando nós participamos do triunfo de Cristo, desempenhando a nossa tarefa evangelizadora, Deus sempre se agradará de nós. Meus irmãos, este ensino é extremamente relevante para nós sempre. Sobretudo nesses dias em que estamos empenhados na execução de um projeto evangelizador. Eu me refiro ao projeto Semeai. Nós nunca deveríamos nos preocupar com resultados. Desempenhar a nossa tarefa e saber que se as pessoas se renderem a Cristo, Deus será glorificado pela manifestação da sua graça. Mas se as pessoas se endurecerem diante da nossa comunicação, do conhecimento de Cristo, e rejeitarem a Cristo, Deus será glorificado também pela manifestação da sua justiça. Deus sempre será glorificado.
Você nunca deveria se sentir um fracassado quando comunica o Evangelho a alguém e alguém não se rende a Cristo. Você não fracassou. Você está participando do triunfo de Cristo. E Deus vai se agradar de você sempre. Sempre que você comunicar o Evangelho fielmente às pessoas. Independentemente dos resultados. Que Deus nos ajude a entender isso. Nós não somos mercadores, não somos vendedores. Somos proclamadores do triunfo de Cristo. E que isto nos encoraje. Que esta verdade nos desafie a nos envolvermos no projeto Semeai, se ainda não o fizemos. Como é que você se envolve? Comece a orar desde já, pedindo ousadia ao Senhor, intrepidez ao Senhor, pedindo ao Senhor que tire de você todo espírito de timidez, de covardia, para que você possa com intrepidez comunicar o Evangelho de Cristo às pessoas. Segundo, ore também pedindo ao Senhor Deus que lhe mostre até o dia 24 desse mês, pelo menos uma pessoa do seu relacionamento, em cujo coração você deverá semear a palavra do Evangelho. Até o dia 24 é isso que você vai fazer, orar, somente orar. Se Deus já lhe mostrou a pessoa, se você já tem discernimento da vontade de Deus, se Deus já lhe mostrou até mais de uma pessoa, 2, 3, não faça nada ainda. Ore, ore, ore. A partir do dia 24, você receberá mais instruções a respeito do que fazer. Por enquanto, se você está orando, já está participando do projeto Semeai. Porque este é o período, é a fase da escolha do terreno. Nós estamos apenas escolhendo o terreno onde vamos semear. A partir do dia 24, com a graça de Deus, vamos preparar esses terrenos para a semeadura. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós, de fato, participemos com entusiasmo do triunfo de Cristo. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Você tem aí a cópia do cântico, que é o cântico oficial dessa nossa empreitada evangelística. A cópia que você tem em mãos saiu aí com 2 pequenas